Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já prontos para começar a nossa live sobre as perguntas que já chegaram, tanto do Facebook quanto do Instagram, ok? Vamos começar rezando, pedindo ao Senhor que nos ajude com a luz do Divino Espírito Santo, para que a gente possa responder essas perguntas segundo aquilo que a Igreja nos ensina e para que todos nós tenhamos uma edificação espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis nesse momento e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, para que tudo seja criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nesta hora apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E nós queremos nos consagrar a Nossa Senhora e a São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus caros amigos, amigas, que já estão aí entrando na nossa conversa. Estou vendo aí Jones, Silvia, Helena. Bem-vindos. Já estou aqui com as perguntas que chegaram do YouTube, perguntas que chegaram também pelo Facebook, e você pode também acessar aí o nosso Facebook e mandar as suas perguntas para nós, ok? Vamos começar aqui com a pergunta da Simone Miranda. Professor Felipe, sinto tanta falta dos meus pais, que já se foram, e de um irmão mais novo que foi assassinado. O que devo fazer para diminuir essa dor tremenda que me corrói por dentro dia a dia? Simone, eu vou recomendar a você um livro que eu recomendo a todas as pessoas que passam por um problema como este seu, né? O Breviário da Confiança. Esse livro foi escrito por um padre que morreu com fama de santidade, irmão Churrascânio Brandão, e ele tem uma página para cada dia do ano, mas algo muito bonito, algo muito profundo. E no mês de novembro, ele dedica inteiro para as almas e para os mortos, né? Então, desde o dia 1º de novembro até o dia 30 de novembro, ele apresenta aqui uma série de reflexões muito bonitas. Eu penso que pode ajudar você a superar essa dor, o Breviário da Confiança. Mas eu queria dizer para você o seguinte: como superar a dor da morte? Primeiro o seguinte, nós todos pertencemos a Deus, Simone. Nós todos pertencemos a Deus. Então, Deus nos deu a vida e Deus pode nos chamar de volta para Ele a hora que Ele quiser. E nós temos que aceitar isso. Claro, entendo, com o coração despedaçado, com os olhos cheios de lágrimas, não é? Podemos chorar à vontade, como diz Dom Ascânio Brandão, as lágrimas são um tributo da natureza. Não tem como evitar as lágrimas, né? Mas só não podemos blasfemar, né? Não blasfemar. Então, primeiro, entregar a Deus, né? Aquela experiência que o velho Jó teve, né? Perdeu todos os seus filhos e Jó disse: Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus, é dele, né? Agradecer a Deus, sabe, pelo tempo que as pessoas viveram conosco e rezar pelas almas dessas pessoas, né? Nas santas missas, oferecer pelas almas deles as indulgências, as missas, as orações, os sacrifícios, as esmolas. Tudo isso vai aliviando a dor no nosso coração. E tem mais, né? Claro, não ficar sem fazer nada, trabalhar ou estudar, né? Não sei, quem sabe até, se você gosta, se você tem jeito, praticar algum esporte, alguma caminhada, porque tudo isso também faz bem para a nossa alma, né? E sobretudo rezar, né? Rezar, estar em contato com Deus, que ajuda a gente a superar esta dor.
o tempo, a fé e a entrega a Deus vai curando essa ferida no nosso coração. Agora, algo mais importante ainda, ofereça toda essa dor, toda essa saudade a Deus. A gente sabe que nós podemos e devemos unir todos os nossos sofrimentos ao sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade. É aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Né? Eu completo na minha carne, com a minha dor, aquilo que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então, a gente tem que oferecer a Deus os nossos sofrimentos pela igreja, pela salvação das almas. Né? Aquela gotinha de água que o padre coloca no cálice de vinho na missa significa exatamente a nossa humanidade, o nosso sofrimento, as nossas dores, que se unem ao sofrimento, à paixão de Cristo para ser oferecido ao Pai. Assim, a gente não perde nenhuma gota do nosso sofrimento. O cristão é aquele que sofre na fé. Né? Eu gostaria de recomendar a você também um livro que eu escrevi, que eu chamei de Sofrendo na Fé. Só tem um jeito da gente sofrer bem, sofrendo na fé, sofrendo com esperança, né? Certo de que nós vamos um dia ressuscitar. É dogma de fé. Né? Creio na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir, na vida eterna. Esse é o livro Sofrendo na Fé. É um livro que nos ajuda a entender o sofrimento à luz da fé cristã e nos ensina a sofrer. Então, o Breviário da Confiança e Sofrendo na Fé. Esses dois livros podem te ajudar. Ilza Souza Lobo. Em minha comunidade é celebrada a missa afro. Quero saber se é pecado participar dessa missa. Ô Ilza, missa não pode ser qualificada. Missa é uma coisa só. Missa é o santíssimo sacrifício do Cristo no Calvário que se torna presente e que é oferecido ao Pai pelos nossos pecados, para agradecer as graças e bênçãos que recebemos de Deus sem cessar, para louvor e glória da Santíssima Trindade, para suplicar as graças e bênçãos que nós precisamos para a nossa salvação. E a missa tem um roteiro, né? O rito da missa. Né? Você pega aquele missal vermelho, né? Aquele livro vermelho, grosso que o padre usa, ali diz exatamente o que pode e o que não pode na Santa Missa. Né? Esta missa afro, que faz um sincretismo religioso, coloca no altar uma porção de coisas que não está previsto no rito da missa. E, não sei, colocando às vezes até pessoas de outra religião, que não são a nossa fé católica, que não entendem o mistério da fé católica. Não pode acontecer. Isso tem documentos claríssimos, né, da igreja sobre isso. Por exemplo, a Redemptione Sacramento, do Papa João Paulo II, fala bem claro. Não se pode colocar para celebrar no altar pessoas de outra religião, porque o nosso mistério da fé para eles não significa nada, então acaba sendo uma profanação. Então, realmente, não tem sentido missa afro e outro tipo de missa que desvirtue o mistério da fé que é celebrado ali. Né? Eu, sinceramente, jamais participarei de uma missa afro. Se eu entrar numa igreja para assistir uma missa e estiver havendo lá aquelas coisas, aquelas danças, e coloca no altar pipoca, não sei o que, me retiro imediatamente. Paulo Gutenberg. Gostaria de saber, com base no magistério da Igreja Católica, se algumas pessoas podem ser mais sensitivas que as outras, ou seja, sentir energias negativas vindas de algumas pessoas ou lugares, ou ter uma intuição bem aguçada. A pureza da pessoa tem a ver com as coisas sobrenaturais, como, por exemplo, o que aconteceu com Santa Clara, quando ela entrou em oração e conseguiu assistir à distância toda a celebração, né, da sua cama no quarto do convento. Ô Paulo, Deus pode conceder, e concedeu a muitos santos, dons extraordinários. Né? Na vida de Santo Antônio há um fato interessante, né? Ele queria muito assistir à missa, mas foi dada a ele a incumbência de varrer o mosteiro fora da igreja. Na hora da missa, né, a parede como que ficou transparente.
ele conseguia de fora da capela assistir à missa. Então, essas coisas com os santos sempre aconteceram, pode acontecer. Se tem pessoa que é mais sensitiva, que é menos sensitiva, claro, cada um de nós é diferente. As mulheres, por exemplo, são mais sensíveis que os homens. Você percebe que as místicas são mais mulheres do que homens. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, né? Porque a mulher tem realmente uma psicologia muito mais, assim, eu diria, refinada do que o homem. Então, isso também influi na vida espiritual, não tem dúvida, entende? Agora, tudo aí depende também da ação de Deus, não é? É preciso ter discernimento, para saber o que está acontecendo, não se aceitar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Não é muito fácil analisar isso daqui, né? Eu gostaria de sugerir que lesse, por exemplo, os livros de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, dois grandes místicos que orientaram bem sobre essas coisas, entende? Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, o livro da vida dela que ela escreveu, ou então Moradas, é outro livro que ela colocou, né? Um livro muito bom de Santa Teresa d'Ávila, O Caminho da Perfeição, muito bonito, né? Orienta sobre essas experiências místicas, né, que acontecem com algumas pessoas. Carlos Santos, professor Felipe Aquino, fiquei impressionado com seus ensinamentos sobre a vida eterna, de acordo com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Francisco. Este é o sentimento que sempre tive e gostaria de me aprofundar nos ensinamentos desses três santos. O que você me recomenda? Carlos, eu escrevi um livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores, onde eu tenho aqui nesse livro eu coloco mais ou menos 2.000 pensamentos dos santos doutores da igreja. E, sobretudo, Santo Agostinho, é esse livro aqui, Na Escola dos Santos Doutores. Sobretudo, Santo Agostinho, eu coloquei cerca de 500 frases, e ali Santo Agostinho fala muito disso. Também eu coloquei São Tomás de Aquino, que é doutor da igreja, coloquei também uma coleção grande de pensamentos deles. Agora, você pode, né, pode ler também as obras deles, né, publicadas, né? Por exemplo, a coleção patrística tem vários volumes de Santo Agostinho. Santo Agostinho deixou uma obra imensa, né? Só sobre os Salmos ele deixou 3 volumes, cada um deve ter aí 600 páginas. 3 volumes, comentando 150 Salmos. Deixou muitos livros. Deixou um livro sobre os mortos, né? Que ele escreveu para uma amiga que chamava Proba, escreveu um livro sobre os mortos, né? Ele tem também um livro sobre a doutrina cristã, que ele explica também essas coisas. Então, eu creio que se você entrar na internet, livro de Santo Agostinho, você vai encontrar muita coisa focada na questão da morte. E São Tomás de Aquino, na Suma Teológica dele, né? Ou também na Suma contra os Gentios, que é outra suma dele, você também vai encontrar aí muitas coisas sobre isso, ok? Muito bem. Cronos, Expedição e Aventura. Eu coloco aqui o título que a pessoa deixou aí para a pergunta. Em um vídeo o senhor fala que não passa pecados de pai para filhos. Então por que as orações para a cura de males entre as gerações? Veja, não sou eu que falo que pecado não passa de pais para filhos, é a igreja que fala isso. Está bem claro no profeta Ezequiel, né? Cada um responde pelos seus erros, pelos seus pecados. O pai responde pelos seus pecados, o filho responde pelos seus pecados. Não existe esse negócio de passar pecado, culpa, né, de pai para filho. Não existe. Agora, por que se faz a chamada cura de gerações? Como é que eu entendo isso? Que a renovação carismática, né, usa isso. Eu entendo assim. O mal, ele age em cima da natureza, assim como também o bem. Santo Agostinho dizia, a graça pressupõe a natureza, a graça não dispensa a natureza, a graça enriquece a natureza e trabalha em cima da natureza. A desgraça também, o mal também, ele age em cima do mal, da desgraça natural. Então, se você tem uma família que carrega de pai para filho certos erros, por exemplo, embriaguez, passa de pai, né? Não sei, e outras coisas,
que pode ser fruto até de uma educação negativa, ora, ali existe uma ferida aberta que o mal pode atuar, de pai para filho. Isso não quer dizer que passa pecado de pai para filho, mas pode passar consequências, assim como passa consequências hereditárias, pode passar consequências educacionais, consequências psicológicas e, com consequências espirituais. E aí o que pode acontecer? O tentador pode entrar nesta cadeia e de pai para filho ficar perturbando uma geração toda. Então a cura de geração é exatamente para cortar esse mal que possa passar de pai para filho, não de pecado com pecado, mas de coisas negativas, né, que passam de pai para filho. Não sei se conseguiram entender bem, né? Muito bem, aqui Marcos Vinícius dos Santos. Pode um homem e uma mulher se darem em casamento quando uma das partes tem origem na Umbanda? Ô Marcos, para haver casamento na igreja, para haver um matrimônio, a igreja exige que os dois sejam batizados. Os dois sejam batizados, né? Então pode se casar. Pode até casar uma pessoa que é católica com outra que não é católica, que também é batizada. Essa é a exigência que a igreja faz, é o casamento misto, né? No casamento misto, a igreja exige que a parte que não é católica prometa para o bispo que não vai mudar a fé da parte que é católica, entende? Então pode haver um matrimônio nesse sentido, né? Agora, infelizmente, há católicos que misturam a fé católica com outras coisas, com umbanda, com espiritismo, com outras coisas. Bom, o que a igreja diz? A exigência para se casar é que sejam batizados, né? E queiram viver, educar os filhos na fé do Cristo e na fé da igreja. Isso o padre pergunta no altar. Vocês querem se casar, prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se houver esse sim, assim como o sim da fidelidade, querem se casar, prometem ao outro amor e fidelidade por toda a vida que o prometeis? Sim. Querem se casar, é de livre e espontânea vontade? Sim. Se esses três sim, né? O sim da liberdade para casar, o sim da fidelidade e o sim dos filhos, se esses três sims forem dados de maneira profunda, correta, o casamento diante da igreja é válido. A pessoa que se intitula como um católico. Sobre indulgência, se é possível lucrar, né, uma indulgência plenária por dia, mas no mesmo dia que eu lucrar uma indulgência plenária e tiver feito várias obras de indulgências parciais, ganho tanto uma plenária como várias parciais no mesmo dia? Bom, se você ganhar uma plenária para você, nem precisa das parciais, porque a plenária já liberta de todas as penas temporais. Ok? Agora, o que nós podemos é oferecer uma indulgência plenária para a alma de alguém e conseguir para a nossa alma várias indulgências parciais. Também isso é possível. A pessoa coloca, sei que rezar o texto numa igreja, em família, etc., concede indulgência plenária, mas recitá-lo numa capela do Santíssimo, fora de uma igreja, com o Santíssimo não exposto, concede também indulgência plenária. Diante do Santíssimo não exposto, deve ser meia hora de adoração do Santíssimo. Para a indulgência plenária, são sempre necessárias três coisas. Primeiro, confissão, bem feita. Segundo, comunhão. Terceiro, rezar pelo Papa, né? Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, o Credo, se quiser. No mínimo isso. E a quarta condição, você pode ou reza o texto em família, diante do oratório, ou você, né, faz meia hora de adoração ao Santíssimo, ou meia hora de leitura bíblica meditada, ou faz a via sacra na igreja, acompanhando aqueles 14 quadrinhos. Certo? Muito bem. Aí a pessoa pergunta aqui, nos 30 minutos de adoração que concede indulgência plenária, o Santíssimo deve estar exposto? Não, não precisa. Basta que você esteja diante do sacrário. Como ofereço uma indulgência por uma alma do purgatório? Fala para Deus, ofereça essa indulgência pela alma de fulano de tal. Ok? Não precisa nem falar em voz alta, né? Na oração mental, ofereça a Deus.
né? Pela alma de uma pessoa. Luzia Romero, o ser casado, quando sabe que o parceiro está adulterando o casamento e continua nesse casamento, o mesmo está em fornicação. Não, aí não é fornicação, Luzia, é adultério. Fornicação é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. Uma pessoa que já é casada e trai o esposo ou a esposa, aí é adultério. Então, fornicação exatamente é esse caso de pessoas não casadas. As pessoas casadas é adultério. Jefferson, tem uma pergunta para fazer. Se trata sobre a questão, 2 pontos. A lei de Deus proíbe homens de terem cabelos compridos? Sou católico e sinceramente creio que isso não seja verdade, professor, pois entendo que o que ofende a Deus e é pecado é o que vem de dentro do coração do homem e não de fora. Até mesmo porque podemos ver o santo soldado de Turim, a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo com cabelos compridos. Porém, minha dúvida surge, pois não sei interpretar corretamente um Coríntios 11, 14. Bom, o que nós vamos dizer, Jefferson, o que a igreja coloca para nós? Essa questão de cabelo comprido para homem e para mulher era uma questão lá de cultura daquele povo. Né? Por que o Cristo tinha um cabelo longo? Porque era o chamado Nazareno, Nazareu, o consagrado a Deus não cortava o cabelo. Né? Como o Sansão, por exemplo, consagrado a Deus, a força dele estava nos cabelos. Era uma coisa que Deus usava no Antigo Testamento. Hoje não usa mais. Né? Esses sinais vão mudando, essas coisas vão mudando, porque vai aumentando o conhecimento da doutrina, vai aumentando o conhecimento da teologia, que não existia antes. Então, não tem problema homem de cabelo comprido, mulher de cabelo curto. A igreja não proíbe nada disso. Você nunca achou que não sei, uma mulher porque tem cabelo curto, ou um homem porque tem cabelo comprido, eu nunca vi. Então, realmente não tem problema não. Perguntas do Facebook. Maria Fátima Alves. Só tomar aqui um pouco d'água. Maria Fátima Alves. Professor Felipe Aquino, pode falar um pouco sobre constelação familiar e educação sistêmica? São métodos de tratamento consentidos e aprovados pela Igreja Católica. Maria de Fátima, a Igreja não dá parecer sobre essas coisas. Eu nunca li nenhum parecer da Igreja sobre constelação familiar, educação sistêmica. Né? Nunca vi. Então, sobre constelação familiar, eu nunca participei de nenhum evento da constelação familiar. Eu li um livro do Bert Hellinger, que é o fundador da constelação familiar. Ele foi um padre, deixou o sacerdote, foi morar lá na África, no meio daquelas tribos e tal, e ele voltou com uma mentalidade reencarnacionista. Eu sei porque eu li o livro dele, A Igreja e o Seu Deus, né? A Igreja e o Seu Deus, onde ele defende a reencarnação. Então eu fico um pouco preocupado porque a Igreja não aceita a reencarnação. Será que na constelação familiar, né, possa ter aí algo de reencarnacionismo? Não sei, porque, veja, eu nunca participei de um evento e nunca estudei assim a fundo essa questão. A Igreja não fala disso porque a constelação familiar é colocada como um método de terapia psicológica. Então a Igreja deixa para a psicologia falar sobre a eficácia do método. Então, o que eu sugiro a quem quer ter uma opinião assim mais abalizada cientificamente, procure saber se o Conselho Federal de Psicologia aprova essa prática de terapia psicológica. A Igreja não vai falar sobre isso porque não é o campo da Igreja. Tá? Agora, eu, pessoalmente, tenho o seguinte: a nossa Igreja Católica é riquíssima na doutrina, na liturgia, em tudo. Sabe, eu penso que nós católicos não precisamos buscar essas coisas. Eu acho que se eu estou doente da mente, eu devo procurar um psiquiatra, um psicólogo. Se eu estou doente do corpo, vou procurar um médico, entende? Eu acho que, sabe, porque
é preciso prudência, né? Porque de repente a gente entra numa coisa que a gente não conhece bem e de repente pode não fazer bem para a gente. Então, eu prefiro pessoalmente ser assim mais ortodoxo no meu tratamento. Muito bem. Valquíria Campos, a respeito do batismo, tenho dúvidas sobre os padrinhos. Qual a obrigatoriedade quanto aos padrinhos? Quantos devem ser os padrinhos? Devem ser casados na igreja? Podem ser 2 irmãos? Qual o documento da igreja que tem essas informações? É o padre quem decide, o bispo, ou as orientações são as mesmas para a igreja? Repito, onde encontrá-las? Há uma divergência de padre para padre? Qual é o certo? Ô Valquíria, a coisa é muito clara, né? O Código de Direito Canônico da Igreja, o Código de Direito Canônico, regula direitinho tudo isso. Então, o Código, aqui no parágrafo 8, no cânon 874, fala sobre quem é que pode ser padrinho. Eu vou ler aqui para você, por exemplo, padrinhos para a crisma ou para o batismo. Né? Cânon 874, parágrafo 1º, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho ou madrinha, né? É necessário que, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. O encargo de padrinho, que é assistir o seu afilhado com seus exemplos, ajudar na educação religiosa dele, etc. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano, ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Terceiro, seja católico confirmado, ou seja, o padrinho tem que já ter sido crismado, tanto o padrinho da crisma quanto do batismo, tenha sido confirmado. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ou seja, já tenha feito a primeira comunhão. E leve uma vida de acordo com a fé da igreja e o encargo que vai assumir. Então, o padrinho ali tem que viver de acordo com a fé da igreja, porque ele vai ser um exemplo para o afilhado. Ok? Quarto, não se encontre atingido por nenhuma pena canônica, isso aí é raro, né? Não seja pai ou mãe do batizando. Então, quem é que não pode ser padrinho? O pai ou a mãe do batizando, ou do crismando, certo? Pode ser irmão. Pode ser tio? Pode ser 2 irmãos? Pode, não tem problema. Quem é batizado e pertence... Bom, não seja pai. Depois tem outras coisas. Quando fala da crisma, e é um pouco mais para frente, aqui no cânon 890 e... Só um minutinho, está aqui, 892, sobre os padrinhos da crisma. São as mesmas exigências do batismo, diz aqui o catecismo. Enquanto possível, assista ao confirmando um padrinho a quem cabe cuidar que o confirmado se comporte como verdadeira testemunha de Cristo e cumpra com fidelidade as obrigações inerentes a esse sacramento. Né? Aí ele fala que as exigências para ser padrinho de Cristo, a mesma exigência lá do padrinho do batismo. É o cânon 893. E aqui no parágrafo 2º ele diz assim: é conveniente que se assuma como padrinho o mesmo que assumiu esse encargo no batismo. Então, é interessante que ele sugere, né, que o padrinho da crisma seja o mesmo padrinho do batismo, ok? Ou a madrinha da crisma seja a mesma madrinha. Agora, eu escrevi um livro sobre os sacramentos, para entender os 7 sacramentos, em que o primeiro sacramento aqui é o batismo. Agora, veja que eu coloquei aqui, o batismo é necessário para a salvação, e os que morrem sem batismo, e as crianças, quem pode ser batizado? Pais ou mães solteiros podem batizar seus filhos, e o batismo de adultos. Então, aqui, no primeiro capítulo desse livro, que é sobre o batismo, eu respondo aqui todas essas perguntas, ok? O livro chama-se Para Entender os 7 Sacramentos. Esses livros todos, quem tem interesse, é só entrar aí no site loja.cleofas.com.br
E você pode adquirir aí, ou pelo site, ou até pelo telefone. Temos um telefone que é 12-3152-6566. Muito bem, continuando aqui as perguntas do Facebook, agora a pergunta do Victor Maria. Tenho vários livros escritos pelo senhor. Gosto muito de lê-los. Gostaria de fazer uma correção fraterna. 2 pontos. Observei que quando cita Santo Tomás de Aquino, cita como São Tomás de Aquino e não como santo. O padre Paulo Ricardo já fez um vídeo explicando que o correto é Santo Tomás de Aquino e não São Tomás de Aquino. Padre Paulo explica que Tomás de Aquino é uma exceção da gramática por ser considerado doutor angélico. Recomendo que nas próximas edições dos seus livros fizesse uma revisão e alterasse. Olha, agradeço muito essa sua sugestão. Eu confesso que eu não sabia disso, Vitor. Eu não sabia. Porque o que a igreja fala? Quando o nome do santo começa com vogal, então a gente fala santo. Então, Santo Atanásio, Santo Agostinho, entendeu? Quando começa com consoante, usa São. Então, São Francisco, São Tomás de Aquino. Só que eu não sabia isso que o Padre Paulo ensinou, que o Padre Paulo sabe tudo, né? Eu também sou discípulo dele em muitas coisas, né? Então, se o Padre Paulo diz que é porque ele é santo e doutor da igreja, chamado de doutor angélico, então usa a palavra santo, muito obrigado. Eu vou passar a usar a palavra Santo Tomás de Aquino. Agradeço, Vitor. Edgar Leandro da Silva, uma amiga pediu que lhe perguntasse, 2 pontos, o casal que escolhe prevenir ter filhos até ter uma estrutura, entre aspas, é errado? O Edgar, a igreja ensina o seguinte, casar é para ter filho, entende? Porque o casamento existe para 2 finalidades. Primeiro, o bem do casal, o bem dos cônjuges. Segundo, a prole, os filhos. Então, o que a igreja recomenda? O casal que se casa deve deixar aberto para o nascimento da vida. Ah, mas o casal ainda está se estruturando e tal. Será que não seria melhor se estruturar primeiro, então, para depois se casar? O teu mínimo de estrutura, entende? Tem um ditado bonito que diz assim, cada filho que chega traz um pão debaixo do braço. É bonito, é verdade, viu? É verdade, eu tive 5 filhos, olha, cada filho que nasceu em casa, nunca mudei de emprego, mas meu salário foi aumentando. Claro que eu lutei para isso, né? Eu como professora, fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e aí o seu salário melhora, mas casar é para ter filho. O filho faz bem, o filho sedimenta o casamento, entende? Então, e Deus cuida, Deus dá, Deus cria. Edgar Leandro da Silva, não, já foi. Marlene Zanelato. Professor, poderia falar sobre o cerco de Jericó? É verdade que alguns bispos não aceitam por se tratar de um costume judeu? Olha, eu não conheço, Marlene, nenhum bispo que proíba o cerco de Jericó. Como é que nasceu o cerco de Jericó? Uma coisa muito bonita. Quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, em 1978, ele queria muito ir na Polônia, porque a Polônia é a terra dele, era um país comunista, que ele queria, né, ir trabalhando ali para mudar o comunismo, acabar com aquele comunismo que, né, escravizou a sua Polônia, Bulgária, Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental, né? O Papa saiu de lá de trás da cortina de ferro, né? E ele sofreu muito no nazismo, sofreu muito no comunismo, né? Então ele queria realmente mudar aquela realidade do leste europeu, né? Então ele pediu ao presidente da Polônia para visitar a Polônia, em 1979. E o general Jaruzelski, que era o presidente da Polônia, não autorizou o Papa a entrar na Polônia. Uma coisa impressionante, que o Papa é um chefe de Estado. Então um padre na Polônia teve a ideia de fazer o cerco de Jericó. Então, inspirado, né, naqueles 7 dias que Josué mandou o povo girar em torno ali das muralhas de Jericó, até que no 7º dia, tocando as trombetas, caiu o muro, né? Baseado nisto,
né? Não assim baseada ao pé da letra, mas apenas aproveitando a imagem, o sinal, né? A inspiração. O padre, vamos fazer o cerco de Jericó. Só que ao invés de nós ficarmos dando aí voltas em torno, vamos fazer 7 dias de oração diante do Santíssimo Sacramento, 7 dias e 7 noites, para pedir que a Polônia autorize o Papa João Paulo II a entrar aqui. E o que aconteceu? Depois do cerco de Jericó, o Papa foi autorizado a ir à Polônia em 1979. Então, é belíssimo o cerco de Jericó. E que coisa maravilhosa, gente. 7 dias de adoração diante do Santíssimo é chuva de graça, chuva de bênçãos que vem por causa disso. Não conheço nenhum bispo que condene. Se o bispo condena, eu acho que tem que explicar a ele. Nós não estamos vivendo aquela prática do Antigo Testamento que é para derrubar um muro de pedra. Não. Nós queremos, com a intercessão diante do Santíssimo, derrubar os muros do pecado. Não mais muros de pedra. Né? Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Sou casada na igreja e tenho 2 filhas. Na minha última gravidez, corri risco de sofrer trombose e resolvemos eu e meu esposo fazer laqueadura. Isto é pecado? Ou seria equivalente a quem se submete a um procedimento de esterectomia, já que por razões de saúde, em ambos os casos, há impossibilidade de procriar. Bom, veja bem, eu vou colocar o que a igreja coloca assim de maneira positiva, objetivamente. A igreja fala que a gente não deve fazer nem laqueadura, nem vasectomia. Agora, eu nunca li nenhum documento da igreja, nem encíclica de Papa, nem o catecismo, nem o Código de Direito, que diga assim, nesses casos assim, pode haver uma exceção. Pode haver vasectomia ou pode haver laqueadura. Então, eu não vou dizer aqui nada. Se os documentos da igreja não dizem nada, não sei o que eu vou dizer. Entende? Então, eu penso que num caso muito extraordinário, né, recorra aí ao método natural, que a igreja recomenda, ou se você não consegue usar isso, procure aí uma autoridade da igreja, um bispo, quem sabe, para te orientar. Porque eu não posso falar nada. Por quê? Porque não tem nada autorizando no catecismo, não tem nada autorizando eu em si. Como é que eu vou dizer, no seu caso você pode? Nem sacerdote eu não sou, não é? Então não posso dizer nada. Veja, eu não estou fugindo do problema, eu estou dizendo o seguinte, que eu não tenho competência, sabe? Eu tenho como lema comigo o seguinte, para eu não enganar ninguém e não me enganar. Não ensinar o que a igreja não ensina, não proibir o que a igreja não proíbe, não aprovar o que a igreja não aprova e não querer saber o que a igreja não sabe. É um critério que eu coloquei para mim mesmo, para eu ter segurança, né, num trabalho como esse que eu estou fazendo aqui agora. Maura de Barros, pode me explicar o que é indulgência parcial? Não sei o que significa. Ô Maura, eu escrevi um livro sobre indulgências que tem 70 orações indulgenciadas. Daqui, ó, o que são as indulgências. Tá? O que está aqui foi aprovado pelo Papa Paulo VI em 1967, no documento que ele chamou de Constituição sobre as indulgências. E o Papa colocou ali 70 orações indulgenciadas, que eu coloco aqui nesse livro. Um simples sinal da cruz que você faz, você ganha indulgência parcial. Um terço que você reza, uma caridade que você faz, tem muitas coisas, né, que o Papa normaliza ali como indulgência parcial ou como indulgência plenária. Então, se você quiser saber direitinho, ou você procure o Manual das Indulgências, que faz parte da Constituição das Indulgências do Papa Paulo VI, então, nesse livrinho, o que são as indulgências, você tem aqui listada as 70 orações indulgenciadas. Eu só não vou ler tudo agora por causa do tempo. Muito bem, Fernando José. Não, Maura de Barros, agora Fernando José. Professor, meu pai recebeu bênção de uma umbandista para curar a depressão de minha irmã. Ela também abençoou uma roupa dela, que eu queimei. Pode haver algum prejuízo para a nossa família? O senhor recomenda que eu faça algo? Olha, o que eu recomendo, Fernando, é que você, né, peça a Deus, né, que
pelo sangue de Cristo, corte qualquer influência negativa, qualquer mal que possa atingir a sua família, possa atingir aí, né, a sua irmã, possa atingir vocês. Entendeu? Renunciar a isso, né? E diante de Deus, você já até queimou aqui, né, a roupa da sua irmã, renunciar a isso e pedir a Deus que evite qualquer mal para a família. Maria Domingos, eu gostaria de saber se quando morrermos, se poderemos aparecer para alguém na terra, porque eu já vi muitas coisas de pessoas que já não vivem entre nós. Ô Maria Domingos, aí ele diz que é possível a aparição de uma alma de alguém que já morreu, mas é coisa rara. Bom, evidentemente aí não se trata de evocação dos mortos, não é chamar alguém, não. Às vezes Deus pode permitir que alguém apareça. Há relatos na vida dos santos de aparições de almas, entende? Então, bons teólogos dizem que é possível que Deus permita, em casos muito especiais, que a alma de alguém apareça para alguém. E claro, para que a pessoa saiba que é uma alma, ela vai ter a visualização. Porque alma é puro espírito, ninguém vê uma alma como ela é, mas Deus pode permitir uma visualização, para que a pessoa entenda. Qual é o objetivo disso, dizia Dom Estevam Bittencourt? Deus permitir que uma alma apareça. Primeiro, para mostrar que existe a vida depois da morte. Segundo, pode ser que aquela alma apareça para suplicar orações. Isso é muito comum na vida de alguns santos. Iranildo Gomes, fazer laqueadura é pecado mortal? Ô Iranildo, eu já falei sobre isso aqui hoje, né? A igreja recomenda que não façam. Agora, em toda culpa, existem as atenuantes ou as agravantes. Por que a pessoa fez? Foi um momento de desespero, um momento de, não sei. Né? Então, as atenuantes e as agravantes. Pode ser pecado mortal, que a pessoa precisa confessar, se arrepender, ou, não sei. Por exemplo, suicídio é pecado mortal, mas o catecismo fala, dependendo da condição psicológica da pessoa, uma depressão grave, pode não ser pecado mortal. Pode a culpa ser minimizada. Entende? Então, há as atenuantes e as agravantes para cada tipo de culpa, de pecado. Paulo Henrique e Adriele Cristina, como será o céu depois da morte? Ô Paulo, o céu é Deus. O céu é nós vivermos em Deus, dizem os santos. Os santos dizem que, veja, a única definição que Jesus dá do céu está lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3. Naquela oração sacerdotal que Jesus fez, depois da Santa Ceia, né, que ele celebrou com os discípulos antes de sofrer a paixão, Jesus fala assim, ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Olha que coisa bonita. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. Eu fico pensando, que coisa extraordinária. Se aqui nesse mundo a gente já fica maravilhado com as maravilhas desse mundo, às vezes eu vejo na internet, por exemplo, alguns vídeos, a pessoa mostrando locais maravilhosos, plantas maravilhosas, pássaros maravilhosos, montanhas maravilhosas. Eu digo, meu Deus, se a terra é essa maravilha, imagina o que é o céu, o que é Deus. Então o céu é Deus. Santa Elizabeth da Trindade dizia, o céu é Deus, e Deus habita na minha alma, então o céu está na minha alma. Né? São Paulo fala o quê? Olhos humanos jamais viram, ouvidos humanos jamais ouviram, coração humano jamais sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, meus irmãos, a gente não pode trocar o céu por nada. A gente não pode trocar uma vida de santidade nesse mundo por nada, porque nada é como o céu. Bom, Pedro Negrete Filho, né? Estão chegando perguntas aqui, até às 8 horas a gente vai respondendo, tá bem? Pedro Negrete Filho, dizem que a Terra tem milhões de anos. Tem sim, a Terra deve ter mais de 2, 3 milhões de anos. Se tem, onde entra o Gênesis, o Pentateuco e o cristianismo?
Ô Pedro, não tem nenhum problema com a Bíblia. A ciência e a fé se harmonizam perfeitamente. Você sabe que a igreja não interpreta o Gênesis ao pé da letra. A igreja não acredita que o mundo foi feito em 6 dias, nem de jeito nenhum. A igreja acredita na evolução. O mundo começou, o universo começou há 13,7 bilhões de anos ou mais. E quem descobriu isso foi um padre da igreja, padre Georges Lemaitre, belga, doutor em astrofísica, amigo do Dr. Einstein, que conhecia profundamente a teoria geral da relatividade do Einstein, baseado nisso tudo, não é? E baseado na descoberta do Dr. Hubble, um astrofísico americano, que descobriu que o universo está em expansão. Então, o padre Georges Lemaitre, nas suas pesquisas, chegou à conclusão como é que começou o universo. Lá numa partículazinha, que os físicos chamam de ovo cósmico, que foi se abrindo e dali surgiu todo o universo. Mas inicialmente foi apenas um pulso de energia pura, que aos poucos, com bilhões de anos, essa energia pura foi se materializando através de uma partícula chamada bóson de Higgs, né? Que foi preconizada pelo Dr. Higgs, um inglês, que ganhou um prêmio Nobel por causa disso, e que foi descoberta recentemente, lá naquela máquina gigantesca, a maior máquina humana que foi construída, o chamado LHC, Large Hadron Collider, um anel que tem 20 quilômetros de comprimento, ocupa 100 metros abaixo do solo, e que o Centro de Pesquisa Nuclear da Europa gastou mais de 10 bilhões de euros para construir. Ali foi descoberto o bóson de Higgs, que prova a existência do Big Bang. Então, a igreja não interpreta o Gênesis, nem Êxodo, nem Levítico, nem Deuteronômio, nem Pentateuco, ao pé da letra. A igreja não é criacionista, não. A igreja acredita na evolução. Os papas todos já disseram isso. João Paulo II disse, Paulo VI disse, Pio XII já disse lá em 1950, Bento XVI também, Francisco também, todos acreditam na evolução. Agora, colocam 2 exigências para se acreditar na evolução. Primeiro, foi Deus quem colocou na matéria, nesse pulso de luz, etc., tal, colocou as leis da evolução para a matéria cumprir e chegar até nós, o homem. O objetivo de toda essa evolução que é chegar no homem, a imagem e semelhança. O homem é o ápice da criação, a imagem e semelhança de Deus. Né? Segundo, que a alma humana não é fruto da evolução. Não, a alma humana é Deus quem cria diretamente, porque a alma é imagem e semelhança, e coloca, né, no ser humano, porque a alma é espiritual, não é material. Então a alma não vem da evolução material. Alexandre Faleiros, o senhor poderia me explicar por que o judeu acredita em reencarnação? Alexandre, eu não sei se os judeus todos acreditam em reencarnação. Confesso a você que eu não sei, não tenho um conhecimento assim tão profundo do judaísmo para dizer a você quais são os tipos de judeus ou não que acreditam na reencarnação. Não sei, nós católicos não acreditamos, para nós basta isso. Na carta aos Hebreus, Hebreus 9, 27, está escrito, está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. Ok? Maria Torres, professor, se Deus deu a mulher para o homem, então não é pecado querer ficar só? Me esclareça, por favor. O pecado não é a pessoa ficar só. Se a pessoa não tem vocação para o matrimônio ou não encontra ninguém para casar, né? Não é pecado, não. Fica tranquilo, a igreja não coloca isso de jeito nenhum. A maioria se casa, né? Mas, e aquelas que vão ser freiras, vão ser padres, são celibatários, não tem pecado nenhum, não. E mesmo que não é freira, não é padre, que não quer casar ou porque não conseguiu casar, não tem pecado nenhum. Como dizia Michel Coar, né? Solteiro ou casado, só o egoísta desperdiça a vida. Valtrude Fuchs. Pessoas pedem para ser cremadas e outras para serem enterradas. Para a divindade, é diferente ou não? Espiritualmente, o que é melhor para a alma? Valtrude, a igreja
aceita que as pessoas possam ser cremadas, né? O catecismo da igreja, né, quando fala nisso, diz exatamente assim: a igreja aceita desde que não seja para desafiar a crença na ressurreição. Aí a pessoa estaria cometendo um pecado. Mas se ela acredita na ressurreição, como um dogma de fé, ela pode ser cremada. Agora, a igreja prefere o sepultamento, né? E a igreja também diz uma coisa muito importante a gente saber. Quando a pessoa é cremada, o crematório entrega numa caixinha as cinzas da pessoa, os restos mortais. Então aquilo ali, aquela cinza não pode ser jogada na água, no vento, no mar, na terra, na planta, não. Aquilo ali é como se fosse o corpo da pessoa, tem que ser sepultado, mas não pode ser jogado aí, né, na natureza. Muito bem, tem documento do Vaticano sobre isso. Aline Zanelato, é verdade que as igrejas católicas no Chile estão sendo profanadas? Aline, eu vi um vídeo hoje, olha, fiquei horrorizado. E é vídeo, não tem como mentir. As pessoas arrancando as imagens dentro da igreja, quadros de Nossa Senhora, imagens quebrando, colocando fogo nisso tudo, na rua. Um vandalismo. E eu fico muito triste que é uma juventude que odeia a igreja, com a cabeça feita pelo marxismo, pelo ateísmo, pelo comunismo, que odeia a igreja e que fica fazendo... E olha, não é só no Chile, não. Eu tenho visto vídeos na Argentina, tenho visto vídeos até aqui no Brasil de profanação. Temos que tomar cuidado com as nossas igrejas. Temos que tomar cuidado. Existem vândalos conduzidos por uma ideologia anticatólica, querendo depredar as igrejas, profanar o sacrário. Isso tem acontecido. Eu recebo vídeo toda hora. Leila Soares, às vezes há situações envolvendo pessoas que fazem parte dos movimentos dentro da igreja e que quando acontece algo para uns é certo e para outros é intolerável. Por isso, se for possível, responda-me. A igreja aceita a união entre compadres? A união entre compadres. Olha, se não for parente, a igreja aceita. O que eu entendo como compadre? Compadre é a pessoa que é padrinho ou madrinha de um filho, não é isso? Do compadre, não é isso? Ó, se essa pessoa não é parente, pode casar. Se não é irmão, se não é primo, pode casar. Isso aí o Código de Direito Canônico também regula, questão de parentesco, quando pode haver casamento ou não. Não pode haver casamento entre irmãos, não pode haver casamento entre primos até o 3º grau, a menos que o bispo autorize. Não pode haver casamento de pessoas que tenham parentesco na linha vertical, por exemplo, avô com a neta ou o pai com a filha, não pode, né? Bom, perguntas que chegaram agora, né? Milton José dos Santos, uma pessoa me disse que foi dormir e sonhou com seu pai ao lado da cama orando por ela. E dizia que queria dar tudo certo e trouxe a ela paz. O pai dela é falecido, o que eu respondo a ela. Ô Milton, é muito difícil a gente interpretar sonho. Deus usava do sonho com Dom Bosco, usava do sonho com São José, pode usar com a gente. Então, não sei, sabe, até que ponto a gente pode acreditar nisso, confiar nisso. Eu tenho que rezar, entregar na mão de Deus. Se é uma mensagem boa que você recebeu, fique com ela, né? Mas não tome isso aí como uma revelação de Deus absoluta, né? Tem que haver um discernimento sobre isso. Não é fácil interpretar sonhos, né? Sonho pode ser natural ou pode ser sobrenatural. Darlene Pereira, o bispo responsável pela minha diocese não vai vir fazer o crisma na minha igreja. Tem algum problema? Dizem que é porque não tem padre diocesano na diocese. Quem vai fazer o crisma na minha igreja é o monsenhor. Pode? Pode, Darlene. Se o bispo autorizar, pode o monsenhor fazer a crisma sim. Não tem problema não. Maria Simó, gostaria de saber se sonhar frequentemente com pessoas falecidas pode indicar que essas pessoas estejam precisando de orações. Maria Simó, o pessoal antigo dizia isso, né? E eu confio um pouco nisso, sabe? Eu quando sonho por uma pessoa assim,
eu procuro rezar por essa pessoa, né? Eu acho que pode ser um indicativo. Não estou dizendo que é, com certeza, tá? É aquela que eu já falei aí na pergunta de trás, interpretar sonho não é fácil. Mas rezar pelos outros não faz mal para ninguém, né? Então vale a pena rezar. Márcia Oliveira, professor, pode usar o véu na Santa Missa? Márcia, pode, não é proibido. O véu era obrigatório antes do Concílio Vaticano II. O Concílio tirou a obrigação, mas quem quer usar, pode usar. Não está proibido, não. Nando dos Santos, o que é considerado a verdadeira adoração ao Santíssimo? E qual a maneira mais correta? Ô Nando, tem um livro maravilhoso que se chama As Flores da Eucaristia. Esse livro foi escrito por São Pedro Julião Eymar. Ele ensina muito sobre a adoração ao Santíssimo, né? É um livro fácil de você encontrar. A própria nossa editora tem para vender também. São Pedro Julião Eymar, As Flores da Eucaristia. Ele, por exemplo, quem quer fazer 1 hora de adoração, né? Normalmente as pessoas na quinta-feira você fazia 1 hora de adoração. Então ele sugere 15 minutos para cada coisa. 15 minutos de você fazer uma oração, por exemplo, de louvor a Deus, rezando um salmo, louvando a Deus. Por exemplo, 15 minutos de adoração. 15 minutos de intercessão, interceder por você, pela sua família, pelo Brasil, pela igreja, etc. Intercessão. 15 minutos, né? Que mais? De súplicas, né? Também, né? Enfim, divide assim, em termos de 15 minutos. Depois ele coloca também 15 minutos de ação de graça, agradecer a Deus pelas graças, né? Depois ele coloca também reparação. O que é reparação? É você pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pecado da sua família, pecado do mundo, sabe? Enfim, agora você pode usar, por exemplo, a Bíblia, os salmos, na parte de louvor, de ação de graça. Ação de graça é outra coisa importantíssima na adoração. Louvor, ação de graças, intercessão. Você pode usar a Bíblia também, um texto do Evangelho, os salmos, entendeu? E Deus vai orientando. Muito bem. Cristina Freire, tenho dificuldade em me concentrar na missa ou quando estou rezando. O que devo fazer? Cristina, é exercitar. Primeiro rezar pedindo a Deus. Antes de você for para a missa, antes de começar a missa, reza, pede ao Divino Espírito Santo que te dê concentração, né? Eu acho interessante na oração do ofício das horas, sempre começa assim: abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai, Senhor, o meu entendimento e a minha vontade para que eu possa rezar digna atentamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade por Cristo nosso Senhor. Amém. Ou seja, antes de rezar as laudes, as vésperas, etc., as completas, sempre reza essa oração. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos. Então peça a Deus que purifique sua mente. Tire da sua mente todas as coisas que desviam você da oração. E procura você também fazer um esforço. Fica olhando para o altar. Não fica olhando para o lado. Não fica olhando para ninguém. Olhe para o altar na missa. Entendeu? Ou então no folheto da missa, medite o que está escrito ali. Faça, entendeu? O seu esforço também. É um exercício. Com o tempo você vai ver que você vai conseguindo ter essa concentração. Certo? Tereza Cristina Pinto. Professor, sou casada em segunda união. Posso participar de alguma pastoral na minha igreja? Tereza, pode. O que o catecismo fala no parágrafo 1650, 1651, o catecismo fala assim: as pessoas de segunda união não podem exercer certas atividades na igreja, mas não fala quais. Então o que eu acho? Pergunte para o seu pároco, pergunte para o seu bispo. Olha, senhor bispo, no catecismo fala que eu não posso exercer certas atividades. Quais são essas atividades que eu não posso exercer?
Certamente ele vai dizer, olha, não convém que você seja ministro da Eucaristia, não convém que você seja, não sei, palestrante. Por quê? Porque pode até as outras pessoas ficarem falando. Então o bispo, o padre vai dizer, eu sugiro o seguinte, sabe, ô Tereza, exerça uma atividade onde você fica um pouco no anonimato, sem aparecer. Porque se você aparece, vai lá na frente, de repente as pessoas começam a falar. Você sabe como é que é, né? Então, você pode trabalhar muito. A igreja, sabe, a gente pode trabalhar na igreja em silêncio. Giovânia Fernandes, professor, sou viúva. Agora estou me relacionando com uma pessoa divorciada. Ele é católico não praticante. Só que sou católica, agora ele começou a praticar. Não estou tomando a Santa Comunhão por esse motivo. Está saber se não posso. Veja, vocês não estão casados ainda, né? Você está dizendo que você está se relacionando. Depende de como é que é esse relacionamento. Se é apenas uma amizade que vocês têm, se não há nenhuma intimidade aí, física e tal, você pode comungar. Agora, dependendo de como é que é esse relacionamento, se já envolve aí atividade até sexual, aí não pode. Para você casar com ele e poder continuar recebendo os sacramentos, é preciso que ele tenha o seu primeiro casamento declarado nulo, né? Se é uma pessoa divorciada que não é viúva, entendeu? Então, é isso que a igreja coloca. José Ralfo de Souza, professor, sempre quando estou em adoração, eu recebo repouso no Espírito. Por que isso acontece comigo? Me dê uma resposta. O Ralfo, veja bem, isso pode ser um dom do Espírito Santo que você recebe, né? Não sei, é difícil responder pelas ações de Deus, né? Agora, o seguinte, não force a situação. Não se entregue com facilidade a um repouso no Espírito. Por quê? Porque pode não ser um dom efetivo de Deus. Mas se é realmente um dom efetivo do Espírito Santo, amém, aleluia. Entendeu? Mas eu penso que é preciso também ter aí um discernimento sobre esse caso. Antônio Carlos, o que o senhor fala sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus? Antônio Carlos, o que eu falo é o que a igreja fala, ninguém sabe quando será. Ninguém sabe quando será. Jesus diz que nem ele sabe, nem os anjos. Então, acabou. Ninguém pode falar nada, né? Nós temos que viver aquilo que Jesus manda, a vigilância, né? O Dom Henrique Soares escreveu um livro, Escatologia, o fim do mundo. Eu gostaria de recomendar. E eu escrevi um livro também que eu chamei O Cristão Diante da Morte, onde eu explico essas coisas, o que vem depois da morte, né? O juízo particular, céu, inferno, purgatório, juízo final, a segunda vinda de Cristo, o fim do mundo. O mundo não vai acabar. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1047, fala que o universo será transformado, não aniquilado. Por quê? Porque haverá novos céus e nova terra. Ok? Tudo isso eu explico nesse livro, O Cristão Diante da Morte. Ok? Muito bem. Vocês estão vendo por que eu escrevo todas essas coisas? Por causa dessas dúvidas. Faz mais de, acho que uns 30 anos já, que eu escrevo. Por quê? Porque andando por esse mundo afora, por esse Brasil afora, vendo tantas perguntas, desde que começou a internet, a gente receber e-mail, acho que mais de 20 anos, esse tanto de perguntas, e-mail, gente, tem que explicar essas coisas para esse povo. Então eu vou lá na igreja, o que a igreja ensina, e põe no papel. É o que eu faço, ok? Muito bem, 20 horas e 4 minutos, graças a Deus, 1 hora e 4 minutos respondendo perguntas. Agradeço a vocês que mandaram, agradeço a vocês que me acompanharam até agora. Peço que Deus os abençoe e que Nossa Senhora proteja cada um de vocês nesta noite. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.